Salve, salve galera, Renato Passos aqui, professor de matemática. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. Essa aula vai ser a terceira parte do conjunto de aulas que a gente tem feito de função do primeiro grau. Então, os últimos detalhes e ajustes e as últimas habilidades que você precisa aprimorar sobre esse tema quentíssimo para sua prova, faremos nessa aula, parte 3. Então, prepara o papel e a caneta e bora para a aula. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa parte teórica do começo da nossa aula. Essa é a terceira parte da nossa aula que fala sobre função do primeiro grau. Então, caso você esteja caindo nessa aula de paraquedas, eu te oriento, caso você não tenha um interesse em saber especificamente das condições do qual eu vou tratar nesse vídeo, é importante que você veja as partes de função do primeiro grau denominada de vídeo 1 e vídeo 2. Então, terceira parte da nossa aula de função do primeiro grau, tema muito relevante para a sua prova do Enem, principalmente para os principais vestibulares do país, prova da UERJ também. E essa aula tem o intuito de discorrer e fazer apontamentos e desenvolvimento de habilidades e técnicas ao que rege as posições relativas entre retas. Todo mundo sabe que uma função do primeiro grau é uma reta, e a gente estudou nas aulas 1 e 2, tá no YouTube, aqui no canal do Fator, ok? Quem ainda não assistiu, corre lá, dá um confere na aula 1 e 2 de função do primeiro grau. Extremamente importante ter domínio daquelas aulas para que você tenha entendimento pleno do que a gente vai desenvolver aqui. Porque essa aula, ela tem característica especial para que você desenvolva percepções, técnicas e habilidades sobre as posições relativas entre retas, ou seja, como uma reta pode estar posicionada perante outra reta. Aí eu vou começar a nossa aula escrevendo as posições relativas entre reta. Duas retas podem ser paralelas. Primeira posição relativa entre retas. As retas elas podem ser paralelas. O que significa retas paralelas? Se eu tenho uma reta R e se eu tenho uma reta S, R e S são retas paralelas. Como é que é a simbologia? A reta R é paralela à reta S. Retas paralelas, ó, não possuem ponto em comum. Repara que não existe nenhum ponto em comum entre a reta R e S. Sendo que não necessariamente as retas vão ser sempre paralelas. As retas, elas podem ser coincidentes. O que são retas coincidentes? É quando eu tenho uma reta R e sobre essa reta R eu tenho exatamente uma outra reta, que eu vou chamar de reta S. Então a reta R é coincidente à reta S quando eles partilham de infinitos pontos em comum. Então, duas retas são coincidentes quando a quantidade de pontos em comum é infinito. Lembrando que a definição de uma reta é um conjunto de infinitos pontos alinhados, né? Então, retas paralelas, nenhum ponto em comum, retas coincidentes, todos os pontos em comum. Ou seja, na verdade, tu está lidando com a mesma reta. Sendo que não necessariamente as retas elas podem ser classificadas quanto às posições relativas como paralelas e coincidentes. Você pode ter a posição relativa de número 3, que a gente denomina de retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? É quando eu tenho uma reta R e eu tenho, concorrendo a essa reta R, uma reta S, tal qual o ângulo de concorrência é 90. Lembrando que o APV, ângulos opostos pelo vértice, aqui é 90. Esses dois ângulos são suplementares. Aqui é 90 também. O oposto pelo vértice aqui é 90 também. E esses ângulos, esse par do lado de lá com esse par do lado de cá, são suplementares. Perdão, replementares. Eles somam 360 graus.
ângulo de volta completa, né? O que são retas perpendiculares? Então, possuem um ponto em comum, fazendo ângulo reto, fazendo o ângulo reto no ponto de concorrência. Isso são retas perpendiculares. Porém, as retas além de perpendiculares podem estar classificadas quanto às posições relativas como retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Lembrando, a denotação de retas perpendiculares é assim, ó, R é perpendicular a S, ok? Essa é a denotação. E concorrência, R concorre a S. O que são retas concorrentes? Se eu tenho uma reta R, eu tenho uma outra reta S, tal que a reta S e a reta R se encontrem em um único ponto, e esse ângulo θ e esse ângulo β são ângulos. Θ é diferente de β porque esses dois ângulos também são diferentes de 90, ou seja, não pode ser 90. Correto? Porque se for 90, elas vão ser perpendiculares. Então, retas concorrentes possuem um ponto em comum, porém, o ângulo de concorrência, é diferente de 90. Gente, essa nomenclatura que eu utilizei aqui é somente para poupar a escrita, tá? Ângulo de concorrência não existe, é o ângulo formado pelas retas que são concorrentes. Entendeu a dinâmica do qual eu escrevi aqui para ficar rigorosamente preciso quanto ao rigor que a matemática exige? Como o meu espaço era curtinho, eu usei essa palavra para encurtar a frase que de fato eu deveria escrever. Não é o ângulo de concorrência, é o ângulo formado pelas retas que são concorrentes. Esse ângulo tem que ser diferente de 90, porque se for igual a 90, as retas caem na condição de perpendicularidade. Ok? Aí tu fala, Renato, isso serve para quê? Para que eu preciso saber as posições relativas entre duas retas? Para tu resolver inúmeros problemas. Aí eu vou começar a contextualizar alguns problemas para que a gente comece a evoluir. Então, primeiro a gente vai estudar a primeira posição relativa do qual eu listei lá, que é a posição relativa de retas paralelas. Retas paralelas, qual é a condição? Eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S paralela à reta R. Aí eu vou dizer, a equação da reta R eu vou te fornecer y é igual a 4x mais 20. E vou dizer a equação da reta S. A equação da reta S é igual a 4x mais 40. Eu tenho certeza, a reta R e a reta S elas são paralelas. Tu fala, Renato, como é que tu sabe que essas duas retas são paralelas? Existe a condição para que duas retas sejam paralelas. As condições para que duas retas sejam paralelas é essa aqui, ó. O coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S, ou seja, se retas possuírem o mesmo coeficiente angular, eu consigo dizer que essas retas de fato serão paralelas. Como o coeficiente angular da reta R, aqui no caso, ó, o coeficiente angular da reta R. Vou escrever a reta R aqui de novo para a gente fazer certinho. Isso aqui é a definição. Coeficiente angular da reta R. Quem é? O AR. É 4. E quem é o coeficiente angular da reta S? O AS é 4. Como os dois coeficientes angulares são iguais, eu consigo concluir que essas duas retas elas são paralelas. Vamos desenhar as duas retas para verificar no gráfico que de fato elas são paralelas? Então eu vou pegar a reta R aqui, ó. Y é igual a 4x mais 20. Aí a gente já aprendeu a desenhar gráfico. Quem está perdido, aulas 1 e 2, que já está disponível aí no YouTube para você verificar a parte 1 e a parte 2 dessa aula de função do primeiro grau. Como é que eu desenho um gráfico? Primeiro tem que encontrar a raiz. Como se encontra a raiz? Igual a zero. Então 4x mais 20 é igual a zero. 4x é igual a menos 20.
Passa dividindo. X é igual a menos 20 quartos, tu encontra que a raiz vale menos 5. Sendo que o que você está fazendo é desenhando o gráfico. Como é que eu desenho o gráfico dessa reta R que eu vou fazer aqui embaixo? Ó? Eixo vertical, eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Eixo horizontal, o eixo das abscissas, que é o eixo X. A reta tem o A positivo, então ela é crescente. A reta é assim, ó. Ela corta o eixo Y em B. Quem é o B? 20 e corta o eixo X na raiz. Quem é a raiz? Menos 5. Essa é a reta R. Vamos desenhar a reta S para a gente verificar e depois fazer o poder comparativo. A reta S é quem? Y é igual a 4x mais 40. Como é que eu encontro o valor como é que eu desenho o gráfico da reta S? Tem que encontrar a raiz. Como encontra a raiz? Igual a zero. Então ficou 4x mais 40 igual a zero, que ficou 4x é igual a menos 40, que tu achou que x é menos 40 quartos. Menos 40 quartos você responde com tranquilidade que o x vale menos 10. Sendo que eu tenho que desenhar o gráfico. Como é que eu desenho o gráfico da reta S? Eixo vertical, eixo Y. E eixo horizontal, eixo X. Lembrando que a reta é crescente porque o A é positivo, então desenha. Corta o eixo Y em B. Quem é B? 40. E corta o eixo X na raiz. Quem é a raiz? Menos 10. Gente, desconsiderando as proporcionalidades do gráfico, tá vendo? Que aqui é o menos 5 e aqui é o menos 10 e essa distância parece ser igual a essa. Quero que você foque nos números, ok? Isso aqui é 20, isso aqui é 40, parece que ser igual. Fiz isso desconsiderando as proporções. Agora eu vou fazer o desenho da reta R e da S no mesmo gráfico para você verificar que de fato elas são paralelas. Ó. Eixo vertical, eixo Y, eixo horizontal, eixo X. Eu vou desenhar a reta R, que é essa aqui. A reta R, eu vou desenhar ela de vermelho. Então a reta R está aqui, ó. Essa é a reta R. Esse ponto é o menos 5 e esse ponto é o 20. Agora eu vou desenhar a reta S. A reta S eu vou desenhar aqui desse azul aqui. A reta S é essa reta aqui, que está passando por onde? Pelo menos 10 e está passando por onde? Pelo 40. Essa é a reta S e essa é a reta R. E a gente sabe que a reta R é paralela à reta S, ou seja, eles não possuem nenhum ponto em comum. Por quê? Porque o A da reta R é exatamente igual ao A da reta S. Então, toda vez que você tiver duas retas cujos coeficientes angulares são iguais, eu tenho certeza a posição relativa entre essas retas será o paralelismo, ou seja, essas retas não possuem nenhum ponto em comum. Que isso aqui podem ser dois trilhos de trem, né? Aí tu fala, como é que uma questão dessa pode ser contextualizada lá na hora? Então vamos criar aqui um enredo, ó. Linha 1 do metrô. A linha 1 do metrô é a equação y é igual, ó, vou usar esse, 4x mais 20. Essa é a linha 1 do metrô, beleza? Então tem uma linha férrea, linha 1 do metrô. Isso aqui é o trem que está subindo. Sendo que paralelo, lembrando que isso aqui é a linha 1 e a linha 1 é a equação R. Então o trem está subindo, vindo para cá, e eu estou dizendo, mas existe uma linha férrea paralelo à linha férrea 1. Paralelo. Qual seria a equação, então, da linha férrea paralelo a 1? Tu concorda que seria a linha 2? Que seria y é igual a quem? A x mais b. Sendo que o fato de a linha 1 ser paralela à linha 2, tu já conseguiria descobrir quem é o A da linha 2. Quem é o A da linha 2? Tem que ser 4. Que tu já saberia dizer que a linha 2 teria equação o quê? Y é igual a 4x mais b. Aí se ele dissesse, uma outra informação. A linha 2 passa pelo ponto, ó, que ponto é esse? Ele teria que informar um ponto por qual a linha 2 passa. A linha 2 passa pelo ponto abscissa 0 e ordenada 40. Encontra a sua equação. Se ele deu que passa pelo ponto 0 e pelo ponto 40, é só substituir. Ó. 40 é igual a 4 vezes x, que é 0, mais b. Daqui tu vai ter que o b é 40. Então tu encontrou exatamente a mesma equação da linha 2.
que é a equação da linha 2, y é igual a 4x mais 40, que era a mesma dinâmica que aqui esteve. Entende a ideia? Isso é um possível contexto de uma possível questão utilizando posições relativas entre retas, entende? O que tu precisa saber? As retas paralelas, elas são sempre o quê? Elas sempre possuem coeficientes angulares que são iguais, beleza? Sendo que as retas não podiam estar posicionadas somente dessa forma. A gente estudou também as retas no modelo de número 2, que eram retas coincidentes. O que eram retas coincidentes? É quando eu estava com a reta R e sobre essa reta R eu tinha uma reta S. Ou seja, retas coincidentes possuem infinitos pontos em comum. Então a reta R é exatamente a reta S. Então qual é a condição para que eu tenha retas coincidentes? O coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S. E o coeficiente linear da reta R tem que ser exatamente igual ao coeficiente linear da reta S. Ou seja, para eu ter duas retas que são coincidentes, eu preciso que elas sejam a mesma reta. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho a reta R, e a reta R é y é igual a 3x mais 12. E eu vou te fornecer a reta S, que é y é igual a 3x mais 12. Eu quero que você desenhe os dois gráficos e verifique de fato que para essas retas serem coincidentes, elas precisam ser a mesma. Então vamos desenhar o gráfico aqui. Eu tenho aqui a reta R. Como é que eu desenho o gráfico da reta R? Existe uma característica. Pego a reta, encontro a raiz, igualando a zero. Então 3x mais 12 é igual a zero. 3x vale menos 12. X é menos 12 terços. Quanto vale x? Menos 4. Como eu desenho o gráfico dessa reta R? O gráfico dessa reta R é eixo vertical, eixo Y, eixo horizontal, eixo das abscissas, que é o eixo X. O A é 3, então a reta ela é crescente. Corta o eixo Y em B. Quem é B? 12. Corta o eixo X na raiz. Quem é raiz? Menos 4. Essa é a reta R. Porém, nem preciso desenhar, porque a reta S é igual a ela. Então, se eu for desenhar o gráfico das duas em um mesmo elemento, eu tenho eixo vertical, eixo Y, eixo horizontal, tenho o eixo X. Aqui eu tenho o desenho da reta R, passando pelo ponto 12, 0 e 12, pelo ponto menos 4 e 0, tá? E sobre essa reta, eu tenho aqui o desenho da reta S, porque elas são exatamente a mesma reta. O A da reta R é 3, o A da reta S também é 3. O B da reta R é 12 e o B da reta R também é 12. Logo, as duas retas elas são coincidentes. Entende a ideia? Característica de retas coincidentes. Sendo que a gente estudou outras características. Qual é? Estudamos a característica das retas que são perpendiculares. Talvez o mais importante, tá? Retas perpendiculares. O mais explorado. Retas perpendiculares. Eu tenho uma reta R e eu tenho paralela a essa reta R, eu tenho uma reta S. Vou colocar uma folhinha aqui embaixo. Paralela a essa reta R, eu tenho uma reta S. Tal que essa reta S é perpendicular à reta S. Perdão, tal que essa reta R é perpendicular a essa reta S. Ou a reta S é perpendicular à reta R, ou seja, faz 90 graus. Qual a característica para que duas retas sejam perpendiculares? O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S tem que dar menos 1. Sim? Essa frase aqui a gente costuma dizer que é o inverso do oposto. Inverso do oposto. Ou seja, se um coeficiente angular for o inverso do oposto do outro, as retas são perpendiculares.
que é o inverso do oposto, gente? Lembrando, o oposto é trocar o sinal, o inverso é inverter a fração. Isola o coeficiente angular da reta R aqui. O coeficiente angular da reta R é menos 1 sobre AS. Então, menos 1 sobre AS vai dar sempre o sinal trocado. E AS vai dar sempre o inverso. Então, por exemplo, multiplicar um coeficiente angular pelo outro coeficiente angular e igualar a menos 1, se tu tem o valor de um e quer encontrar o valor de outro, tu pode usar apenas a frase, o inverso do oposto. Exemplo, se o coeficiente angular da reta R vale 2 e a reta R é perpendicular à reta S, eu tenho certeza que o coeficiente angular da reta S tem que ser menos meio. Porque é sempre o inverso do oposto. O que é o inverso? Trocar o sinal. Perdão, o que é o inverso? Inverter a fração. O que é o oposto? Trocar o sinal. Se o coeficiente angular da reta R for menos 3, quem é o coeficiente angular da reta S que é perpendicular a ela? 1/3. Troquei o sinal e inverte a fração. Se o coeficiente angular da reta S é 1/5, da reta R é 1/5, e a reta S que é perpendicular a ela, tem que ser o quê? Troca o sinal, vira menos 1/5, inverte a fração, vira menos 5. Entende a ideia? Se o coeficiente angular da reta S, da reta R é menos 1/7, quem é o coeficiente angular da reta S que é perpendicular a ela? Não precisa nem fazer essa conta. É só você responder e inverte a fração. Menos 7, troca o sinal. 7. Tu falar, Renato, não quero fazer utilizando a frase inverso do oposto. Não tem problema nenhum. Faça utilizando a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula está aqui, ó. Se o coeficiente angular da reta R é 8, tu sabe que a reta R é perpendicular à reta S, me fala quem é o coeficiente angular da reta S. Certamente é menos 1/8. Mas tu fala, não quero fazer assim, ótimo, então faz a fórmula. Qual é a fórmula? O AR vezes o AS tem que dar menos 1. Quem é o AR? 8. O AS tem que dar menos 1. Então, tu quer encontrar o AS, menos 1/8, que convergiu tu fazendo com a frase. Então, dessa folha eu quero que você entenda a seguinte característica. Para eu encontrar o coeficiente angular de outra reta, quando eu tenho retas que são perpendiculares, basta que eu calcule o oposto do inverso ou que o produto dos coeficientes angulares seja menos 1. Quando isso acontece, eu tenho certeza. Essas retas, elas são perpendiculares. Aí eu vou te mostrar aqui, através de um exemplo, como elas podem ser perpendiculares. Então, retas perpendiculares, continuando a ideia, nós teremos as seguintes características, retas perpendiculares. Eu vou te fornecer a reta R, que ela vai ser y é igual a 2x mais 4. E vou te fornecer a reta S, que ela vai ser y é igual a meio de x mais 8. Eu tenho certeza, as duas retas elas são perpendiculares. Por quê? Porque um coeficiente angular é o oposto do inverso do outro. Entende a ideia? Quem é o coeficiente angular da reta R? É 2. Quem é o coeficiente angular da reta S? Menos meio. Tu concorda que se tu multiplicar o AR pelo AS dá 2 vezes menos meio, que é menos 1, que é a fórmula, né? Quando AR vezes AS dá menos 1, eu concluo que a reta R é perpendicular à reta R, a reta S, que foi o que a gente encontrou. Lembra? Aí tu fala, então vamos desenhar o gráfico? Vamos lá, vamos entender isso mais de perto. Vamos tentar entender a reta R, como eu desenho o gráfico, encontra a raiz. Então ficou 2x mais 4 é igual a 0. 2x é menos 4. X é menos 4 meios. Quanto vale x? Menos 2. Então, como é o gráfico da reta R? Eixo vertical, eixo y, eixo horizontal, eixo x. A reta é o quê? Olhei para o A, crescente. Então, tu vai fazer o desenho de uma reta crescente. Corta o eixo y em B, que é 4. Corta o eixo x na raiz, que é menos 2. Sendo que isso é a reta R. A gente tem que fazer também o desenho da reta S para, de fato, verificar no gráfico que elas são perpendiculares. Reta S, quem é? Menos meio de x mais 8. Para eu desenhar o gráfico, eu tenho que igualar a 0. Então, ficou menos x sobre 2
é igual a menos 8, viram? Esse 8 eu passei para cá, menos 8, menos 1 vezes x, menos x. Passa para lá multiplicando, menos x vale menos 16 daqui, a gente encontra que x vale 16. Desenhando o gráfico, eixo vertical, eixo y, eixo horizontal, eixo x. Tu tem que atentar. Atentar para o quê? Essa reta ela é decrescente. Então, se você for traçar essa reta, ela tem que ser assim. Pode ver que ela corta o eixo y em b, que é 8, e a raiz é positiva, que é 16. Como é que eu desenharia o gráfico dessas duas retas em um mesmo plano cartesiano? Respeitando as proporções. Ó, eixo vertical, eixo y, eixo horizontal, teremos o eixo x. Eu sei que a reta S é perpendicular à reta R porque o produto dos seus coeficientes angulares gera menos 1, que é o oposto do inverso, que é a condição para que as retas sejam perpendiculares. Então eu vou pegar a primeira reta, que é essa aqui, que é a reta R, que passa pelo ponto menos 2 e que passa pelo ponto 4, e vou pegar a outra reta, que é a reta S, decrescente, que passa pelo ponto 8 e que passa pelo ponto 16. Eu tenho ponto de interseção entre essas retas. O ponto de interseção entre essas retas, aqui tem um ângulo. Esse ângulo certamente é de 90 graus. Entende a ideia? Por que de 90 graus, Renato? Porque eu acabei de provar que essas duas retas são perpendiculares. Sacou? Sendo que faltou uma posição relativa. Qual a posição relativa que faltou? Faltou a das retas concorrentes. Como é que eu vou saber verificar se duas retas são concorrentes? Ou seja, se elas possuem um ponto em comum e esse ponto em comum, elas não fazem 90 graus. Como é que eu consigo verificar exatamente essa situação? Eu tenho uma reta R e a reta é y é igual a 4x mais 8. E tem uma reta S. A reta S é y é igual a menos 2x mais 10. Eu tenho certeza. A reta R concorre à reta S. Elas têm um ponto em comum e esse ponto em comum não tem um ângulo de concorrência que é igual a 90 graus. Por quê? Porque, repara, os A's não são iguais. Se os A's não são iguais, elas não são paralelas. Se os A's não são iguais, elas já não podem ser coincidentes. Esse cara não é o oposto do inverso desse, porque o oposto do inverso do 4 é menos 1/4. E aqui está dizendo que é menos 2, ou seja, as retas não são perpendiculares. Se não satisfaz nenhuma condição anterior, sobrou a concorrência para as retas. Eu tenho certeza que essas retas são concorrentes. Ou seja, elas concorrem em um único ponto e esse ponto não é, esse ângulo não é de 90 graus. Exemplo, vamos lá. Vamos desenhar as retas. Reta R, 4x mais 8. Para desenhar a reta, encontra a raiz. Igual a 0. 4x mais 8 é igual a 0. 4x é igual a menos 8. X é igual a menos 2. Então vamos desenhar o gráfico da reta R. Como é o gráfico da reta R? Eu tenho o eixo vertical, que é o eixo Y, e o eixo horizontal, que é o eixo X. Eu tenho certeza, essa reta ela é crescente. Está aqui. Corta o eixo Y em B. Quem é B? 8. Corta o eixo X na raiz. Quem é a raiz? Menos 2. Está aqui a reta R. Mas eu preciso também desenhar a reta S. Como é que eu desenho a reta S? A reta S é quem? A reta S é y é igual a menos 2x mais 10. Encontrando a raiz, menos 2x mais 10 é igual a 0. 2x vale 10, teremos que x é igual a 5. Como é o gráfico dessa função? Eixo vertical, eixo y, eixo horizontal, eixo x. A reta, nesse caso, é o quê? Decrescente, porque o A é negativo. Então, a reta é assim, ó. Corta o eixo y em B. Quem é B? 10, corta o eixo x na raiz. Quem é a raiz? 5. Entende a ideia? Vamos desenhar as duas em um mesmo plano cartesiano. Eu tenho o eixo vertical, que é o eixo y, e o eixo horizontal, que é o eixo x. Vou desenhar a primeira reta, que é a reta R, essa aqui, ó. Passa pelo ponto menos 2, passa pelo ponto 8, crescente. Agora eu vou desenhar a decrescente, que é essa aqui. Esse ponto é o 10,
e esse ponto eu tenho certeza que é o 5. Porém, aqui surgiu um ângulo alfa e aqui surgiu o ângulo beta. A única certeza que eu tenho é que θ mais beta são ângulos suplementares. A outra certeza é que θ é diferente de 90 e que beta é diferente de 90. Logo, θ tem que ser diferente de beta. Por que eu sei disso? Porque eu tenho certeza que essas retas não são perpendiculares, mas eu sei que elas são concorrentes. Se elas são concorrentes, e não são perpendiculares, aquele ângulo não pode ser 90. Entende a ideia, gente? Só um detalhe aqui para a gente finalizar a nossa aula. Tu tá vendo que esse aqui é o ponto de interseção entre as retas? Ponto de interseção. Como é que eu encontro o ponto de interseção entre duas retas? Só relembrando, tá? Para eu encontrar o ponto de interseção entre duas retas, basta você igualar equações. Então, se eu quisesse descobrir que ponto é esse, o que você deveria fazer? Pegar a equação da reta R e igualar com a equação da reta S. Como ficaria isso? 4x mais 8 é exatamente igual a menos 2x mais 10. Que ficaria 6x, porque 4x mais 2x é igual a 10 menos 8. 6x é igual a 2. Daqui tu ia responder que x vale 2/3. Então tu já sabe que esse ponto de concorrência aqui, ele teria a abscissa 2/3. E como é que eu faço para encontrar a ordenada dele? Eu já sei que é um número entre 8 e 10. Basta tu substituir na equação da reta S ou na equação da reta R. Porque esse ponto pertence a ambas as retas. Eu vou substituir nessa aqui, tá? Substituindo nessa ficou y é igual a menos 2 vezes x. Quem é x? 2/3. E isso está somado com 10. Efetuando a continha, isso ficou menos 4/3 somado com 10. Vou aplicar número misto, tá? 30 mais 4 ficou 26/3. Então, esse ponto de interseção, que eu vou chamar de ponto I, ele é um ponto que tem abscissa 2/3 e que tem ordenada 26/3. Tu pode ver que 26/3 é um número entre 8 e 10. E 2/3 é um número menor do que 5. Então, fica o conceito. Como eu encontro o ponto de interseção entre duas retas, basta igualar as suas equações. Essa era a ideia da nossa aula de hoje. Então, qual foi o objetivo? Que você soubesse discernir quais são as características para você identificar a posição relativa entre retas. Beleza? Bons estudos para vocês, gente. Queria lembrar para vocês darem like aí no vídeo, tá? Segue o nosso canal, a nossa página do Sistema Fator no YouTube e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!